E aí, estão felizes? Treinador Nick falando. Hoje nosso primeiro podcast da Universidade K9. Como você sabe, o curso mais completo do Brasil, que tem podcast exclusivo somente para você, que é o nosso aluno. E hoje eu tô com a presença de uma pessoa muito especial para mim, para o meu trabalho, para minha profissão, para minha vida como um todo, que é o comportamentalista adestrador Adilar Covello. Ele só tem algumas décadas de experiência, né? Apenas algumas, né? Esse ano vão fazer 46 anos. É isso? Tá, por aí. 45, perdeu as contas? Não tô contando, né? Quanto menos contar, melhor. Né? 45, 46 anos de profissão. Treinando cães, reabilitando cães, preparando cães táticos também, operações especiais. E começou já na adolescência. Sim, a trabalhar com cães. 13 anos eu comecei a ter as primeiras experiências com adestramento. O primeiro cão que tu adestrou, não lembro, era algum cão de raça ou era um... Não, vira-lata. Era um vira-lata? Vira-lata, mestiço, pastor alemão. Peguei um monte, né? Imagina, a gente tá falando de 45, 46 anos atrás. Não tinha YouTube, não tinha curso online, igual muita gente tá tendo acesso. Não tinha nada desse tipo. Mas tinha, assim, a vontade de fazer, vendo aqueles filmes, né? Tipo, os clássicos, né? Lassie, Rin-Tin-Tin, Joe Fugitivo. Esse eu nunca ouvi falar. Tinha um vigilante também, que tinha um cachorro também, que eu não lembro o nome agora também. E aquilo me chamava muita atenção. Tipo, como é que esse cachorro, né? Como é que eles ensinam esse cachorro a pensar desse jeito? E aí eu comecei a brincar com meus cães em casa, né? Eu, menino ainda, comecei a ter uma certa facilidade de conseguir fazer o que eu queria com aqueles cães. Eles começavam a responder como eu queria e eu comecei a aprender ali, né? Olhando o comportamento, tentando aqui e ali. Fui desenvolvendo quase que um método próprio, né? De adestramento. Né? Uhum. E esse método próprio, eu segui adiante com ele durante muitos anos ainda. Só depois mudei algumas características, né, do próprio método e tal. E acrescentei alguma coisa mais profissional, lógico, né? Sim. E foi se aperfeiçoando mais depois que entrou pro exército, né? Isso. No exército, eu me deparei com adestramento de cães de guerra, né? Com um especialista na época. E eram mais ou menos 3 especialistas nessa área, que aprenderam com uma pessoa da Alemanha também, que trouxe de lá, né? E eles tinham essa informação. Era 3 ou 4 no Brasil, só que tinham a informação mesmo do adestramento de cães de guerra completo. E eu tive a oportunidade ali de aprender isso, né? Antes da gente entrar no nosso assunto, como é que era o acesso a cães de raça nessa época? Porque hoje em dia tu abre um aplicativo e tu compra um cachorro fácil, né? Sim. Tem vários criadores, tem um leque de linhas de sangue hoje no Brasil, mas nessa época não era assim. Era mais restrito, né? Era mais restrito, mas nós tínhamos a Cães de Companhia, né? A revista? Ali nós tínhamos muitos criadores ali, adestradores também, né? Isso já lá em, sei lá, cara. 80 e poucos? 80 e já poucos. Já tinha Cães de Companhia? 80 e tantos, né? 80 e tantos. Sim. Já tinha Cães de Companhia, se eu não me engano. Tô me lembrando também, né? Muito perfeitamente. Era semanal ou era mensal a Cães de Companhia? Era mensal. Ah, imagina... Não, nem era mensal, tá? Se eu não me engano, ela saía uma a cada 2, 3 meses, saía uma Cães de Companhia. Não, imagina, né? Tu comprava uma, passava um mês e meio, 2. Sim. Pá, quando é que vai sair a outra? Não, a informação era muito pouca. Sim, era mais assim, como botar o remedinho no cachorro. Muito pouco sobre adestramento, mas muito pouco mesmo sobre adestramento. Muito pouco. O que mais tinha era como se fosse guia de raças, né? Sim. Exposição de cães, né? Exposição de beleza. Então, acesso a comprar cães de raça ali, tem informações de cães de raça, nós tínhamos mais na Cães de Companhia mesmo. Chegamos a me dizer uma vez que nessa época, não sei se era todos os canis, mas tu só conseguia comprar cão a $1. Sim. Né? Era algo muito diferente mesmo. Teve uma época que era no dólar mesmo, era muito caro, muito caro. E o teu primeiro cão de raça que tu comprou? Meu primeiro cão de raça foi um Doberman. O Rambo? Sim, que foi meu primeiro cão também eu preparar ele para cães de guerra, né? Fiz adestramento de cães de guerra, foi o primeiro cão que eu preparei com adestramento de cães de guerra. Uhum. Era um cão sensacional, fazia de tudo. Quanto que tu pagou esse cachorro assim nessa... Será que tu lembra, assim? Cara, eu comprei assim de um amigo, né?
Ele me custou muito barato, tipo assim, sei lá, uns R$ 500 mais ou menos, na época. Na época. Era um bom cão. Não, mas na época era o quê? 3 salários? Não, acho que não, sei lá, eu me perco assim. Não era caro, não. Eu lembro que não era muito caro, não. Entendi. É tipo assim, sei lá, cara, eu penso que um salário mais Tu ou pagou menos. Quase isso. um salário tipo como se fosse hoje? É, quase isso. Ah, Não sim, chegou entendi. um salário. Paguei barato. E foi um cão sensacional. E foi antes de tu entrar pro exército? Não, foi depois do exército. Tá. Depois do Tu entrou no exército, ingressou no exército, aí depois tu comprou esse cão, esse Doberman, o Rambo. Na verdade eu estava no exército ainda, né? Sim, Eu tava estava no lá, não exército tinha ainda. saído. Aham. Cortei a orelha dele lá na época, né? No E aqueles, exército. eu vejo aquelas tuas fotos antigas, né? Na época que tu era cabeludo. Eu vejo aquelas fotos antigas que tu tinha pastor alemão. Esses cães eram teus depois ou eram do exército? Os pastores que tu viu ali eram do exército. Entendi. Sim. Então tu levava pra casa, tinha esse... Tinha. Nós levávamos pra casa o cão. Naquela época era assim, ó. Tinha 2 soldados, né? Uhum. E eu era cabo na época. E tinha 2 soldados Era ali. da companhia de... Tu era da companhia de guarda ou PE? Da PE. Ah, tu era da PE. Sim. E daí nós levávamos, tinha um arrego do sargento, né? A confiabilidade assim tremenda, de ele deixava levar os cães para casa, porque nós tínhamos acesso à barragem lá de Viamão. Então nós treinávamos os cães lá. Aquela de Saint-Hilaire? Sim. Ah, nós sim. treinávamos lá salvamento na água e tal, né? Algum tipo de trabalho de faro também na água, nós preparávamos os cães lá. E ele dava esse arrego pra gente, né? Nós tínhamos esse acesso aí. E depois retornavam para o quartel, né? E dava o término do adestramento, etc. E com muita competição também de GP na época, né? Que o antigo Schutzhund. Nem era IPO nessa época, né? Virou IPO e de IPO agora o IGP, né? E era bem diferente, né? Algumas coisas semelhantes, assim, um cara muito parecido, mudou muito pouco. Muito pouco mesmo. Pouquíssima diferença. Alguma regrinha assim e tal, mas ali o grosso, o modo grosseiro ali de todo o adestramento não mudou nada. Continua a mesma coisa. Uhum. E um dos fatores que eu mais quis conversar contigo e trazer essa conversa para a comunidade exclusiva aqui da Universidade K9 é algo que me fascinou muito. Quando eu comecei a fazer curso contigo, né, assim como tu começou, da tua cabeça, vou começar a treinar cães, porque tu chegou a me falar que na tua época nem se usava o termo adestrador, né? Tu treinava cães, ensinava cães, era isso que se falava, né? E eu lembro que eu comecei já tinha o YouTube, né? Quando eu comecei em 2012, aí eu olhava os vídeos no YouTube, eu comecei a adestrar aquela minha Pitbull preta, que depois tu conheceu, a gente doou ela para um conhecido teu e tal. Só que aí eu comecei a fazer curso e aprender mesmo, foi contigo. E eu lembro que quando eu fui trabalhar no teu canil, em 2013, imagina, fazia 1 ano que eu tava mexendo forte com cachorro, e eu lembro que a primeira coisa que tu começou a me passar era manejo de cães. Eu fazia a limpeza dos canis e tal, e manejava cães e alguma coisinha de vez em quando, eu botando uma balinha na minha boca, um salgadinho, de uma coisinha de comportamento, uma coisa assim, né? Mas quando eu comecei a aprender adestramento, uma das primeiras coisas que tu me ensinou depois da obediência foi a questão... É porque era a demanda do canil. O Adler é assim, ó. Ele é muito prático. Então, se chegou no canil, ele vai te passar uma base, você vai fazer um curso com ele, pessoal, ele vai te ensinar a base, né? E depois, o que tiver de demanda no canil, ele vai te inserindo. Então, naquela época, tinha muito cão de reabilitação, muito cão agressivo, né? Com outros Até cães. hoje, né? A maior parte do meu trabalho é cães agressivos, cães que são, no caso, insuportáveis, intratáveis, né? Cães que atacaram donos, cães que brigam com outros animais, né? Uhum. Tipo Só que, tipo assim, como eu tava começando, o meu primeiro curso foi contigo, então, tipo assim, quando tu olha a primeira experiência que tu tem, tu não fica tão fascinado. Porque agora, quando eu comecei a viver adestramento, a viajar bastante, eu comecei a ver que esse trabalho dessa forma, era só tu que fazia dessa forma. Então, justamente por isso que eu quis te trazer aqui, e até agradeço novamente, né, em nome de toda a Universidade K9, tu ter vindo. São 1.000 quilômetros para ele vir até aqui, né? 1.000 quilômetros. Então, te agradeço novamente. Só que o que eu vi? Primeiro, o que eu vejo as pessoas falar, tá? Ó, existem cães que é impossível de reabilitar. Não existe forma. É por causa da genética, mau manejo e tal, é eutanásia. Eu tô falando que eu vejo treinadores e adestradores falar isso, né? Só que
tu me provou o contrário. Então, quando eu comecei a ver e ouvir sobre isso, eu já tinha feito curso contigo, né? E eu falava para pessoas, olha, cara, eu cresci vendo isso acontecer. Aí muita gente naquela época, quando eu comecei, desacreditava e tal, porque... Então, eu queria te perguntar, já ser bem direto. Como tu pega um pitbull que já matou cães, inclusive já atacou pessoas, o mesmo pitbull, e toda vez que eu vou no teu canil tem um pitbull lá para fazer esse trabalho. Se eu for lá 10 vezes no ano no teu canil, vai ter pitbull lá. Quase sempre tem. Entendeu? É impressionante o quanto que essa demanda tem, quanto que tu tem essa demanda. As pessoas ali na região de Criciúma, Santa Catarina, né? Tem demanda de cachorro agressivo, é tu que vai resolver o problema, é tu que vai segurar o rojão e... Quase sempre eu. Segurar o BO, né? Até porque tu é o mais experiente de toda aquela região. Então, como que tu pega um cachorro? O cachorro chegou na tua casa hoje, tá? Dependente... Aí tu pode separar, se tiver diferença do cão que é só agressivo com cachorro, só agressivo com pessoas, ou dos dois. Porque toda vez que eu chego lá tem, né? E eu lembro que do início tu já começou a me ensinar isso, tá? Então, para começar, chegou o cachorro para tua casa. Qual é a primeira coisa?